chamou para esse projeto. A gente gosta disso, de viver um propósito. O meu propósito é ou cantar, ou cuidar de algum departamento, ou ser missionário. Mas eu vou te falar, para você chegar no propósito, existe uma coisinha chamada processo. E só quem vive o processo tem autoridade para viver o propósito. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi. E a gente vai vendo que enquanto o oleiro está preparando aquele vaso, sabe o que ele faz? Depois que ele passa pela roda, o vaso quebra, ele faz de novo. Depois tem um outro momento do processo que é passar pelo fogo. Mas o fogo do Senhor, ele queima as impurezas do nosso coração. O fogo do Senhor queima aquilo que não é para ficar. E aí às vezes a gente fica assim, o Senhor não está me respondendo, é que ele fecha a porta do forno, né, irmãos? Eu imagino que de vez em quando ele até dá uma olhadinha para ver se já está no ponto e fala assim, deixa eu ficar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E olha só este processo. E para falar deste processo, eu vou falar do processo que eu vivi. E é por isso que eu estou aqui nesse culto, e quando eu leio o que está escrito aqui nesse telão, Conferência Missionária do Evangelho para Todos, uma igreja verdadeiramente, olha que eu leio aquela palavra inclusiva, meu coração queima. Sabe que meu coração queima? Eu comecei a falar aqui no início deste culto, que quem me conhecia da rádio, por que eu sempre falo da rádio? Porque a rádio é um veículo de comunicação que a gente fica diretamente ligada na casa de vocês, não é? Eu sou ouvinte de rádio, o rádio na casa fica 24 horas. Eu sou ouvinte do rádio também. E foi através do rádio que muitas vezes o Senhor me levantou com uma palavra, através do hino. Na rádio, quando a gente vai fazer o aniversário da rádio, que é todo 1º de agosto, o que a gente recebe de mensagem de pessoas que falavam assim, eu ia acabar com a minha vida, eu ia tirar minha própria vida, mas eu escutei uma palavra. Um amigo meu contou, o Senhor usou ele para falar assim, não toma esse copo aí com esse remédio que você colocou. Na hora que a pessoa estava mirando o copo. Às vezes a rádio chega em lugares que nós não conseguimos chegar. Então, a gente querendo ou não estar na casa das pessoas. Eu me sinto na casa de vocês todo dia. É o amor de Deus que nos une. Quando alguém liga para mim no ar e fala assim, eu te amo, eu também te amo, porque a gente não precisa de ver para a gente amar, é uma conexão que vem do céu, é tão gostoso. E aí, como eu amo tanto rádio, eu sempre compartilhei a minha história no rádio. Hoje tem a rede social, mas eu sempre falei no rádio. E eu comecei no rádio muito cedo. Antes do 88, meu pai pastor, fazia programa lá no Fluminense, na Rádio do Comércio, e eu pequenininha, ele me levava para ir junto com ele, que o pai sempre quer promover o filho, né? E eu gravava uns comerciais, gente, escute o programa Luz e Vida, nunca me esquecer, Luz e Vida. E aí quando eu chegava em casa com 8 anos de idade, eu escutava a minha voz naquela caixinha, que delícia! Então eu sou uma apaixonada pelo rádio. Hoje eu posso ter outros setores, eu sou vice-prefeita de Barra Mansa, trabalho em tantas frentes, mas eu não deixo o rádio, porque ali também é um chamado. E aí, quando eu comecei na 88, geralmente o estúdio, pastor José vai sempre lá. Hoje o estúdio tem televisores, tem LED, mas antigamente era uma salinha fechada só para ser microfone. E eu ficava assim, será que está me escutando? Eu ficava constrangida e falei assim, oi gente, você não sabe como é que está reverberando do outro lado? Aí um amigo meu falou assim, olha só, eu nunca fiz curso para entrar no rádio não, mas ele falou uma coisa para a minha vida que mudou. Todo dia que você chegar aqui, você olha para esse microfone e pense que ele é o seu melhor amigo. E aí começou, cheguei lá, o que você faz com o melhor amigo? Você conta suas coisas, você dá conselho bom. E foi assim que eu me destaquei no rádio, fazendo com o coração. E no rádio, há 25 anos atrás, quando eu entrei lá, eu era solteira. E eu falava, gente, né, na troca de horário com o pastor Dário, tá encalhada, não vai casar, que sem graça, pastor Dário, sem graça. Não vai casar, que não sei o que tem. E aí o tempo passou, me casei, aí dei notícia no rádio, meu marido tá ali, dá tchauzinho pros irmãos dela. Me casei.
casei, que gostoso, todos os ouvintes acompanharam comigo, a Lu casou, casamento abençoado, o Senhor lhe honrou. E depois que a gente casa, qual é o próximo passo? Planejar ter filhos. E foi o que aconteceu comigo. Depois de 2 anos planejei o bebê. Irmãos, eu vou falar uma coisa, que gostoso, quem passou já por esse momento da maternidade, que gostoso quando você pega o resultado e dá positivo, que sensação, quem já passou por esse momento, eu estou grávida, e para a mulher é muito precioso, né? Você já se sente uma coisa tão divina. Eu sempre brinco que sempre gostei muito do rosa, apesar de estar toda de azul hoje praticamente, mas tem que ter um negócio rosa aqui. Apesar de eu gostar muito do rosa, eu não consegui pedir ao Senhor para me dar só um menininho ou um menininho. Eu não tive coragem de pedir, porque eu estava tão feliz que eu só falei uma coisa: Senhor, me dá o presente que o Senhor quiser, eu vou ficar feliz. Aí veio o Caleb. Pode passar aí mais um, irmão. Caleb, ele é um toqueiro, gosta de moto do pai dele. Deus deu ele, Caleb. E o Caleb, ele é um menino tão precioso. Eu sempre falo, parece que o coração dele é ligado no olhar. Que brilho tem Caleb. Caleb é verdadeiro. Caleb na escola, quando apronta na escola, você já quebraram a porta do banheiro lá na escola, tinha uns 5 amiguinhos, né? 5 aí no meio. Ele, não, meu filho não faz isso não. Meu filho não faz isso. Quando a professora chegou, todos os amiguinhos correram e ele falou: fui eu, professor. Não é verdadeiro, gente. Que bonitinho. A professora até perdoou, mas a porta estava quebrada. A mãe defendendo, a porta estava quebrada. Caleb é verdadeiro. Caleb é um menino de ouro. E aí eu amei tanto ser mãe de Caleb. Mas eu gostei tanto de ser mãe de Caleb que eu quis ter outro bebê. E depois de 6 anos, parei de ter. E aí, como seria a última gravidez, que eu não tinha plano de ter mais? 2 tá bom, né, gente? Misericórdia, tá ótimo. E aí, esses dias uma pessoa brincou assim, que o economista falou: faça seu dinheiro circular. Aí o dinheiro circulou, né? O menino na aula particular, na escola, o dinheiro está circulando, na terapia, não sei não. 2 tá muito bom. Só que eu me posicionei. Eu orei pedindo, porque ia ser a última gravidez, nos meus planos. Falei: Senhor, se o Senhor puder, o Senhor me dá uma menininha? Vou fechar assim com chave de ouro. E eu brinco sempre também, quando eu falo que quando eu ia na Rene, né? Quem não passa na Rene de vez em quando, né? E aí eu ia comprar roupa de menino, sempre muito básico de menino, não é? Mas então os meninos, negócio tão bonito, não é? Os vestidos. Mas eu queria também comprar ali. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus foi tão generoso comigo que no dia do chá revelação, que apareceu assim a cor de rosa. Meu Pai, eu consigo relembrar hoje aquele momento. Oração respondida tem sabor de mel. Oração respondida, sensação que você está assim com Deus, ó. Sensação boa. Fala: meu Deus, Senhor, que bênção, que eu lembro minha vista ter escurecido na hora. Sonho realizado. E que gostoso viver aquele sonho. Aí aproveitei cada etapa. Eu ia para cada ultrassonografia com tanta alegria, porque eu queria viver muito aquilo que no primeiro às vezes a gente acha que viveu pouco. Vou viver ultrassonografia, tudo ok, translucência nucal, aquela que mostra se tem alguma síndrome, e aí você sai felizona, você fica: graças a Deus, meu filho é perfeito, graças a Deus, está tudo ok. Você vai para casa e naquele dia te contar os dedinhos. Só a mãe que vai fazer esse exame que sabe como é que a gente fica tenso, né, na hora da ultrassom. Chega o dia o grande dia do neném nascer. E aí eu planejei tudo em casa. Chamei as meninas para fazer os vídeos para mim. Eu falei assim: eu quero postar tudo nos stories, eu quero postar tudo no rádio, que todo mundo me acompanhe para celebrar esse momento comigo. E quando eu chego na Unimed,
Instagram tem um destaque, eu estou numa cadeira de rodas já para subir para o centro cirúrgico. Eu ainda falo assim, daqui a pouquinho eu volto a ganhar Estherzinha. A barriga desse tamanho, que eu fico igual a grávida de Taubaté. E aí, Estherzinha, chega a hora do nascimento. Você sabe aquele momento do cheirinho que você vai olhar para a carinha do neném e vai falar assim, seja bem-vindo. Que você dá o cheirinho mais gostoso da vida, o toque da pele, aquele momento único quando o médico entrega a minha filha e eu olho para a carinha dela, eu faço assim, eu descubro que a minha filha tem síndrome de Down. Minha gente, meus irmãos, que choque, que frustração, que medo do desconhecido. A minha filha não vai casar, a minha filha não vai ter filhos, e a festa de 15 anos ela não vai dançar a valsa do pai dela, que a gente já pensa nisso. Eu vivi os meus, todos os anos da minha história em segundos ali, olhando a carinha dela lá. Por que daqueles nãos ali? Eu dei os primeiros nãos para a pré-existência da minha filha. Olha o que eu falei que ela não vai. Se eu dei os primeiros nãos para minha filha, e a escola? E a sociedade? E a igreja? Se a mãe não deu a chance dela se apresentar, a oportunidade da primeira engatinhadinha, do primeiro risinho, eu já achei que ela ia não. Por que eu dei não? Porque eu conheci alguma coisa sobre síndrome de Down? Não. Eu nunca tinha brincado com uma criança com síndrome de Down. Eu nunca tinha visto na rua. Nunca tive ninguém deficiente na minha família. Até porque na época, na nossa geração, há 20 anos atrás, na escola, há 30 anos atrás na escola, o horário da merenda era diferente. A gente não podia ficar perto das pessoas com deficiência. Eu lembro a filha indiana passando lá longe, assim, ó, e todo dia a gente olhava assustado para eles. Olha como é que a gente cresceu achando que são pessoas inválidas, sem ter o que oferecer. É isso que a gente escuta a vida toda. Pensa como é que uma mãe vai enxergar isso. Você sabe que na tribo indígena, quando nasce uma criança com deficiência, né, pastor, que eu falei isso? Ou gêmeos, alguma coisa, eles deixam aquela criança, aquele bebê na floresta, na selva ali, para que algum bicho feroz possa acabar com aquela pessoa em terra viva. Sempre tive esse olhar de incapacidade. Mas eu tenho uma criança assim. Como é que fica a minha cabeça? E aí eu lembrei que quando eu era adolescente passou uma novela. Não gosto de novela. A gente perde muito tempo com novela. Mas naquela época eu assisti, era novela que tinha Paris, né? Regina Duarte. Alguém lembra o nome, gente? Eu peço para o nome. Páginas da Vida. Quem lembra? O pastor não vai brigar, pode falar. Páginas da Vida. Páginas da Vida. A Regina Duarte lá é a Helena, lembra? Sempre é Helena, né? Não quer se brigar, não lembro. Páginas da Vida. Na Páginas da Vida, a Helena, que é a Regina Duarte, vai lá no dia. Por que eu assisti aquela novela? Eu nunca tinha visto uma criança com síndrome de Down. Eu vi no comercial e falei, caraca, que legal. Aí eu assistia e todo dia era uma dor, porque a Helena ia na reunião de escola da filha, que ela adotou, porque a mãe não queria, a mãe abandonou, e ela ia pegar o deverzinho, todo mundo dava aquela pasta dos deveres, e não tinha o da Clarinha. E ela esperou